want to say tonight once again before we come to God's Word, Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu quero repetir. I believe great things are in store for Brazil. Eu creio que grandes coisas estão guardadas para o Brasil. Go back 2,000 years in your mind. Volte na sua mente 2000 anos atrás. 11 men 11 homens turned the world upside down. viraram o mundo de cabeça para baixo. What do you suppose could happen if this group of people here were on fire for Christ? O que você supõe que poderia acontecer se esse grupo todo que aqui está estivesse realmente pegando fogo por Cristo? I praise God tonight Eu louvo a Deus nesta noite for the ministry of Richard. pelo ministério do irmão Ricardo. I praise God for the leadership and the staff at Fiel. Eu louvo a Deus pela liderança, pela equipe da Fiel. And I praise God for all of you pastors and your wives and families. E eu louvo a Deus pelos pastores aqui presentes, esposas e famílias. My encouragement to you is that the best days are yet to come. Meu encorajamento para os irmãos é que os dias melhores ainda estão por vir. If you will worship God, Se vocês cultuarem a Deus if you'll have faith in God, e tiverem fé em Deus and preach the gospel of Jesus fearlessly, e pregarem o evangelho de Cristo sem temor, God is going to do great things in your land. Deus fará grandes coisas na terra de vocês. Now let's begin it tonight with a word of prayer and ask the Lord to speak to our hearts this evening. Vamos começar com uma palavra de oração pedindo que Deus fale ao nosso coração nesta noite. Join me in prayer. Orem comigo. Our Father in heaven, Pai Celeste, we hallow thy name tonight. nós adoramos o teu nome nessa noite. We desire from burdened and broken hearts that Jesus would be exalted. Nós desejamos, a partir de corações quebrantados, que Jesus seja exaltado. We pray that your Holy Spirit might descend upon this place. Oramos para que teu Espírito desça sobre este lugar. We ask, Lord, that you would speak through thy word tonight. E pedimos que tu fales através da tua palavra nesta noite. Lord, encourage your people. Encoraje o teu povo, Senhor. Be a blessing to your people. Seja uma bênção para o teu povo, Oh Senhor. God, challenge your people. Senhor, desafia o teu povo. Fill us with a sense of your presence tonight. Enche-nos com um senso da tua presença nesta noite. May we truly worship you tonight in this place. Que verdadeiramente te cultuemos neste lugar, nesta noite. Bless Pastor Ted as he comes after me. Abençoa o pastor Ted à medida que ele vem pregar depois desta minha primeira mensagem. May everything that we do tonight glorify your Que Son, tudo que fizermos nesta noite glorifique o teu Filho, in whose name we pray. em cujo nome nós oramos. Amen. Amém. Recently I read a book by R.C. Sproul, an American minister. Recentemente eu li um livro por R.C. Sproul, que é um pastor americano, This book was on worship. que dizia a respeito a culto. Because I have a great interest in worship, I wanted to read what R.C. Sproul had to say. Já que eu tenho muito interesse nessa questão de culto, ou também que nós chamamos de adoração, eu quero dizer algo que Sproul disse. And Dr. Sproul said as he analyzed the Old Testament, À medida que ele analisou o Antigo Testamento, that is the worship in the tabernacle ou seja, o culto no tabernáculo and the worship in the temple, e o culto no templo, he said there were three aspects of worship. ele diz há 3 aspectos de culto. He said there was the aspect of prayer, O aspecto da oração, the aspect of praise, o aspecto do louvor and then sacrifice. e o sacrifício. Now we live in a New Testament time. Nós vivemos numa era neotestamentária. Theologically, we call this the New Covenant age. Nós chamamos isso da era da nova aliança. And just like the Old Testament, Como no Antigo Testamento, worship involves prayer. o culto envolve oração. Worship involves praise. Cultuar envolve louvar. But we do not offer sacrifices like the Old Testament Mas people. nós não oferecemos mais sacrifícios como as pessoas do Antigo Testamento. In this new covenant, we remember the Lord Jesus Christ. Nesta nova aliança, nós nos lembramos do Senhor Jesus. He was our sacrifice once and for all. Ele foi o nosso sacrifício que foi oferecido de uma vez por todas. So in new covenant worship, Então, na adoração, no culto da nova aliança, we don't offer animal sacrifices. nós não oferecemos mais sacrifícios de animais. But we do proclaim the sacrifice of Christ. Mas nós proclamamos sim o sacrifício de Cristo. Every time we gather, we lift up the Lord Jesus. Todas as vezes que nos ajuntamos, nós elevamos o Senhor Jesus. Every time we preach Christ crucified, we focus on the cross. Cada vez que pregamos a Cristo crucificado, nós focamos a atenção na cruz. We focus on His death, His burial, and resurrection. Nós concentramos a atenção na sua morte, sepultamento e ressurreição. Theologians refer to these as the Christ events of history.
Os teólogos se referem a isso como os eventos de Cristo na história. And it's our joy to proclaim Christ. É nosso júbilo poder proclamar a Cristo. And we not only proclaim the sacrifice of Christ, E nós não apenas proclamamos o sacrifício de Cristo, in New Covenant worship, na adoração, no cultuar da nova aliança, we also present ourselves as a sacrifice to nós God. também nos apresentamos como sacrifício a Deus. In Romans chapter 12, verse 1 and 2, Romanos 12, 1 e 2. the apostle exhorts us, O apóstolo nos exorta, based on the finished work of Christ, com base na obra consumada de Jesus, that we present our bodies a living sacrifice to God. que apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo a Deus. And if you understand the writings of the apostle Paul, the book of Romans, E se você entende os escritos do apóstolo Paulo no livro de Romanos, the first 11 chapters deal with these great doctrines of grace. os primeiros 11 capítulos vão lidar com essas maravilhosas doutrinas da graça. The doctrine of justification by faith alone. A doutrina da justificação pela fé somente. The doctrine of man's depravity and guilt. A doutrina da depravação e da culpa humana. The doctrine of sin in our lives. A doutrina do pecado em nossa vida. The doctrine of election. A doutrina da eleição. The doctrine of predestination in Romans 9 and 10, A 11. doutrina da predestinação em Romanos 9 e 10. And what the apostle does as he comes to the end of those 11 chapters, E o que o apóstolo faz ao chegar ao fim desses 11 capítulos, with amazing clarity, he's upheld these gracious doctrines. e com clareza indescritível ele colocou diante dos nossos olhos essas doutrinas. But as he comes to chapter 12, Mas quando ele chega no capítulo 12, he pleads with his people that read this epistle. ele implora com aqueles que estão lendo essa carta. And he says, on behalf and because of all that Jesus has done for us, Ele diz, por causa de tudo que Jesus fez por nós, we should present our lives a living sacrifice to God. nós precisamos apresentar a nossa vida como um sacrifício vivo a Deus. That's an act of worship. É um ato de culto. We say, Lord, take these hands Nós dizemos, Senhor, toma estas mãos and take these feet of mine. e toma estes meus pés, Take my eyes, meus olhos, my ears, meus ouvidos, my physical body, meu corpo físico, all of my talents, todos os meus talentos, all of my possessions, minhas posses, my entire life. minha vida inteira. And Lord God, may I give this back to you as a sacrifice to you. Senhor Deus, que eu devolva isso para o Senhor como um sacrifício For vivo. Father, you sent your Son to die for me. Porque, Senhor, o Senhor enviou o seu filho para morrer por mim. You sent your Son to be my O sacrifice. Senhor enviou o seu filho para ser o meu sacrifício. And this is the least I can do for E é you. o mínimo que eu posso fazer pelo That's a part Senhor. of worship. Isso faz parte do cultuar. And so we see that worship is a response of the soul. Então nós vemos o cultuar como uma resposta da nossa alma. When you're born again, Quando você nasce de novo. and when you understand the grace of God in salvation, Quando você entende a graça de Deus na salvação. the Spirit of God within you O Espírito de Deus dentro de você leads you to respond in worship. faz com que você reaja em culto, em adoração. I just ask you to make a note in your notes, if you would, tonight. Eu gostaria que você fizesse uma anotaçãozinha aí, se você está tomando nota. In the book of Acts, chapter 2, No livro de Atos, capítulo 2. well, let's turn there and look at it for sure. Vamos abrir em Atos 2, porque aí fica mais claro. In Acts chapter 2, beginning at verse 41, Começando do capítulo 41. I'll ask Eris to read down to the end of the chapter, 41 through 47. Eu vou pedir que o Eros leia até o final do capítulo, Atos 2, 41 em diante. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédios dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos.
On the day of Pentecost, Peter preached the gospel to the people there. No dia de Pentecostes, Pedro pregou o evangelho para aqueles que estavam ali And the presentes. Spirit of God fell upon those people. E o Espírito de Deus veio sobre aqueles que ali estavam. And many people gladly received the word of God. E muitos de bom grado receberam a palavra de Deus. A vast number of people were born again. Muitos nasceram de novo. And the result of that preaching, E como resultado daquela pregação, those people worshiped the Lord. eles cultuaram a Deus. In the margin of my Bible, I just wrote down the things that appeared to me that were responses from their heart. Na margem da minha Bíblia eu anotei qual deve ter sido a resposta do coração dessas pessoas. There was gladness in their heart. Havia alegria no coração deles. They continued in the apostles' doctrine. Eles continuavam na doutrina dos apóstolos. They fellowshiped with one another. Eles tinham comunhão uns com os outros. They broke bread together. Eles partiam o pão juntos. There was prayer. Havia oração. There was the fear of God upon them. Havia o temor de Deus no coração deles. And they were praising God. E eles estavam louvando a Deus. And that's what happens when preaching goes forth. É assim que acontece quando a pregação existe. People respond in worship and praise. As pessoas reagem em culto, em louvor, em cultuar em adoração e louvor. It is the privilege of every child of God to worship the living God. É privilégio de todo filho de Deus cultuar o Deus vivo. But as I told you last evening, Mas como eu disse para vocês na noite passada, a number of years ago as a younger pastor, há vários anos atrás, como pastor mais jovem, I had so many different people telling me how to build a church. havia tanta gente dizendo para mim como edificar uma igreja. In the United States, there were all kinds of new fads and new traditions coming down the road. Nos Estados Unidos, todas novas modas surgindo ao longo do caminho To have a successful church, para se ter uma igreja bem-sucedida, or to have a vibrant church. ou para se ter uma igreja vibrante. They told us you must do this or you must do that. Eles diziam, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. And I had people coming and telling me, you have to do all these things and follow this man or that man. Havia gente que dizia para mim, você tem que fazer todas essas coisas e seguir os passos deste homem, daquele homem. And I stood back and said, wait a minute. E eu disse comigo mesmo, pera um pouquinho. Before I follow man, Antes que eu siga os homens, I want to know what God says about worship. eu quero ver o que Deus tem a dizer a respeito do cultuar. I had some concerns about some of the things I saw going on. Eu tinha minhas preocupações com aquilo que eu via acontecendo. There were new things being added to the church that I was very uncomfortable with. Havia coisas sendo acrescidas ao culto na igreja que me deixavam muito desconfortável. At the end of the day, Ao final da análise, when I stand before my God in judgment, quando eu chegar diante de Deus para ser por Ele julgado, I really don't quite care what people will think of me. eu não vou estar muito preocupado naquele momento com o que as pessoas pensam a meu respeito. But as a pastor of Jesus Christ, Mas como um pastor de Jesus Cristo, I am concerned what he thinks of me. eu estou preocupado com o que Ele pensa a meu In the respeito. day of judgment, I want to hear Jesus say, well done, thou good and faithful servant. No dia do juízo eu quero ouvir Jesus dizer para mim, bem feito, servo bom e fiel. I did not want to disobey God's word Eu não quero desobedecer a palavra and have a lust for numbers e ter uma concupiscência por números or have a lust for success. ou uma concupiscência em termos de sucesso. Build some big church in the power of the flesh Edificar uma grande igreja no poder da carne, just to go through a few years in life para passar por alguns poucos anos de vida, having the praise of man tendo os louvores dos homens, but not having the approval of God. mas não tendo a aprovação do Senhor. And so as I was trying to build the church, Então, à medida que eu procurava edificar a igreja, as I was trying to shepherd my flock, à medida que eu estava procurando pastorear o meu rebanho, I had my eye on the throne. eu estava com meus olhos no trono. And I said, Lord, I don't care what man thinks of me. E eu estava dizendo, Deus, eu não me importo com o que os homens dizem a meu respeito. I just want to be pleasing to you. Eu quero ser agradável aos teus olhos. And so I asked myself this question. Então me fiz a seguinte pergunta. If God was designing a worship service, Se Deus estivesse fazendo, digamos assim, uma ordem de culto, what would that service be like? como é que seria esse culto? And so I turned to Revelation chapters 4 and 5. Então eu abri em Apocalipse 4 e 5. And as I read through those two chapters, E à medida que eu li esses capítulos, what appeared to me was this. o que veio aos meus olhos foi o seguinte. In the book of Revelation,
No livro do Apocalipse, God pulls the curtains back, as it were. Deus como que descortina, abre as cortinas para nós And he enxergarmos. allows the Apostle John to see into heaven. E ele permite que o apóstolo Paulo vislumbre o que está, o apóstolo João vislumbre o que está acontecendo no céu. And he sees a worship service going on in heaven at that very moment. E ele enxerga naquele preciso momento um culto de adoração que se processa no céu. There was great joy and wonder in my soul as I was contemplating that vision. Para mim houve um júbilo muito grande à medida que eu contemplei essa visão. And I thought to myself, here's a snapshot of heavenly throne room worship. Então eu pensei comigo mesmo, aqui eu tenho assim um resumo, uma foto, digamos, do que é a adoração da sala do trono. In Revelation chapter 7, I believe 9 through 15, we have another picture of throne room worship. Em Apocalipse 9, de 9 a 15, nós temos uma outra demonstração dessa adoração na sala do trono. And then I remembered that passage in Isaiah chapter 6, which was yet another picture of heavenly throne room worship. E aí eu me lembrei daquela passagem em Isaías 6, que é uma outra circunstância em que existe, digamos, o culto da sala do trono. And as I contemplated those passages, E à medida que eu contemplei essas passagens, I found that there were 7 things that were going on in those worship eu services. descobri que 7 coisas estavam se processando nessa adoração de sala do And I trono. thought, this is what I want my church to reflect. E eu disse, é isso que eu quero que a minha igreja reflita. I don't care what Dr. So-and-so says, Não me importa o que o doutor fulano de tal diz, or this expert over here says, ou o perito tal diga, or some other group out here. ou um outro grupo que está tendo o seu sucesso diga. I want to do what the Bible says. Eu quero fazer o que a Bíblia And diz. so I looked at these passages very carefully. Então eu estudei essas passagens com muito carinho. I want to go very briefly go over these 7 aspects of heavenly worship. Então, brevemente, eu quero passar por esses 7 aspectos de culto. And I think these principles in each of your churches can be applied. E eu creio que esses princípios podem ser aplicados na sua igreja. I know in various cultures and various churches there are different traditions and things that we do. Eu sei que as culturas são variadas, as tradições são variadas naquilo que fazemos. There can be great flexibility and great difference in different cultures and so forth. Então pode haver grande flexibilidade e diferença entre culturas. The worship in India might be different than the worship here in Brazil. O cultuar na Índia certamente vai ser diferente que o cultuar aqui no Brasil. And the worship here in Brazil might be slightly different at times than some types of worship in America. E o cultuar aqui no Brasil certamente vai ter suas peculiaridades em relação ao cultuar nos Estados Unidos. We recognize the various cultural differences. Nós reconhecemos as diferenças culturais. We recognize each individual's church's right to design a service in an order of service. Nós reconhecemos o direito que cada igreja tem de fazer a sua ordem de culto. None of those things concern me tonight. Essas coisas não são minha preocupação nesta But noite. what I am concerned about Mas eu estou preocupado com o seguinte, is that these 7 principles are in the worship church. que esses 7 princípios estejam no culto da igreja. Now, as I read Revelation chapter 4 and 5, the first thing I noticed was this. À medida que li Apocalipse 4 e 5, a primeira coisa que eu reparei foi o seguinte. In the heavenly worship, No culto celeste, we saw that worship was God-centered. nós vimos que a adoração, o culto era centrado em Deus. The very focus of all the people in heaven was on the throne O foco de todos ali no céu estava voltado para o trono, and upon the God who sits upon that throne. sobre o Deus que se assenta nesse trono. One of the things when you read these chapters that I've mentioned, Quando você lê esses capítulos que eu mencionei há pouco, the whole purpose of that worship service in heaven o propósito desse culto nos céus was focused on God Himself. sempre foi focado em Deus, o próprio Deus, It was focused on His glory. na glória desse Deus. Today in America, Hoje em dia nos Estados Unidos, and I'm sure in Brazil, e eu imagino também no Brasil, and all over the world, e no mundo inteiro, there are tens of thousands of churches há dezenas de milhares de igrejas where people gather in vast numbers. em que pessoas se ajuntam ali em números aos milhares. And you know, and I know, E você e eu sabemos that many times their worship is not God-centered.
que a adoração, o culto, não é centrado na pessoa de Deus. It's focused on man É focado no homem and on man's needs, e na necessidade do homem, on man's happiness, na felicidade do homem, trying to cater to the interests and the wishes and whims of man. simplesmente tentando satisfazer os desejos, os anelos do coração do homem. And I suggest to you tonight, E eu quero sugerir para vocês o they may seguinte: call that worship. eles podem chamar isso de culto. It is not true worship. Não é o verdadeiro culto. Many churches are offering strange fire on the altar of God, Muitas igrejas estão oferecendo fogo estranho no altar de Deus, like the sons of Aaron many centuries ago. como os filhos de Arão muitos séculos atrás. We must make sure that when we come to the house of God to worship, Nós temos certeza que nós chegamos à casa de Deus para adorar, that people have their focus on God Almighty. que ao fazermos isso as pessoas focam a sua atenção no Deus Todo-Poderoso. I'd like Eros to read chapter 4, verses 2 through 6. Eu vou pedir que o Eros leia Apocalipse 4, de 2 a 6. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Here is John in the Spirit on the Lord's day. Aqui nós encontramos João em espírito no dia do Senhor. And the heavens are opened. E os céus estão abertos. He sees a picture of worship in glory. Ele vê um quadro do culto nos céus. The very first thing he sees is a throne, A primeira coisa que ele contempla é um trono. and someone sitting on that throne. E alguém assentado sobre esse He trono. has a view of Almighty God ruling the universe. Ele tem uma visão do Deus eterno, do Deus Todo-Poderoso, governando o universo. I know the language in Revelation is very symbolic. Eu sei que a linguagem de Apocalipse é bastante simbólica. From expositor to expositor, De expositor a expositor bíblico. from one commentary to another De um commentary. comentário bíblico ao outro. There may be differences of opinion as to what these things mean. Poderá haver diferenças de opinião em o que essas coisas significam. But I believe there's a unity of thought here. Mas eu creio que existe uma unidade de pensamento quanto ao seguinte: That what John was seeing was God in glory. que o que João estava vendo era Deus na sua glória. And as I read through those verses that Eros just read, E à medida que eu leio esses versículos que o Eros acaba de ler, what John saw was this. o que João viu foi o seguinte: He saw a God of holiness. ele viu um Deus santo, He saw a God of love. ele viu um Deus de amor, He saw a God of grace. ele viu um Deus de graça, A God who's sovereign in salvation. um Deus que é soberano na salvação, A God who's powerful and mighty. um Deus que é poderoso, que é forte, He sees a God who sees all things. um Deus que enxerga todas as coisas. He sees a God who's everlasting. Ele contempla um Deus que é eterno. The focus of heavenly worship is on this mighty God. E o foco da adoração do culto celeste está sobre esse Deus. Well, pastors, you know what I'm about to say is true in your church and my church. Pastores, vocês sabem que aquilo que eu estou prestes a dizer acontece na sua igreja assim como na There are minha. many people that come to our church Há muitos que vêm para as nossas igrejas. and they don't understand this. E eles não entendem isso. And they come to church with this idea. E eles chegam na igreja com a seguinte ideia. They say, what's in it for me? Eles dizem: o que é que tem aí para mim? Does this entertain me? Isso me entretém? Does this interest me? Isso me interessa? Does it keep my interest? Isso vai manter o meu interesse vivo? And they look around E eles olham ao seu redor. and if they don't feel right, E se eles não se sentem bem, they say, this church is boring, it's irrelevant. eles dizem: essa igreja é cheia de tédio, ela é irrelevante. And there's plenty of churches out around the world E há muitas igrejas aí, por aí no mundo, willing and ready to throw a party. que estão prontas a festejar, fazer uma festança, They are willing to cater to the flesh of man. que estão dispostas a satisfazer a carne do homem. And this is not right.
E isso não é certo. How many times have I had people say to me, Quantas as vezes pessoas me disseram, I came to your church, I didn't get anything out of it. eu vim para sua igreja e olha, não obtive nada Have you disso. had someone ever say that to you? Alguém já disse isso para você? I didn't enjoy the worship in this church. Eu não gostei do culto desta igreja. There is something wrong with that thinking. Existe algo de errado com o pensamento dessas pessoas. No, I want our churches to be friendly. Eu quero que as nossas igrejas sejam amigáveis. When a visitor comes to a church, if they're new to the church, Se um visitante chega à igreja e ele não conhece a igreja, we want people to go up to them and be friendly and welcome them. nós queremos que as pessoas da igreja sejam amigas, hospitaleiras para com elas. We want them to feel at home in the fellowship. Nós queremos que essas pessoas se sintam em casa nessa comunhão. But when I visit a church, Mas quando eu visito uma igreja, I do not evaluate that church based on how many people run up to me to tell me good morning. eu não avalio essa igreja com base em quantas pessoas chegam para mim e dizem bom dia, bem-vindo. I don't evaluate the church by how many programs they have for my children. Eu não avalio a igreja em termos de quantos programas eles têm disponíveis para os meus filhos. I don't care if they have a bowling alley in the church. Não me interessa se eles têm um negócio de boliche na igreja. I don't care if they have a football team for the children to play in. Não interessa se eles têm um time de futebol para crianças pertencerem a ele. I don't care if they have a lot of activities for the children to do. Não me interessa se tem muitas atividades para as crianças. I don't even care what the church looks like, really. Para mim, na verdade, não importa nem qual é a aparência física da Whether it's a igreja. brand new building or an old building. Se é um prédio completamente novo e bonito ou um prédio antigo. I don't evaluate church by those external things. Eu não avalio igreja por essas coisas externas. When I visit a church, Quando eu visito uma igreja, if I was visiting your church, se eu estivesse visitando a sua igreja, this is what I'd be looking for. eu estaria procurando o seguinte. When I sit down in that pew or that chair Quando eu me assento naquele banco and I listen to the Word of God being proclaimed, e eu ouço a palavra de Deus sendo proclamada, I want to ask this eu question. quero fazer a seguinte pergunta. Is that man preaching the gospel of Jesus Christ? Esse homem está pregando o evangelho de Jesus Cristo? Is he giving me a vision of the glory and majesty of God? Ele está me dando uma visão da glória e da majestade de Deus? Does that man preach with conviction? Esse homem prega com convicção? Does that man preach the whole counsel of God? Esse homem prega todo o conselho de Deus? And quite frankly, E, francamente, I don't care about all the other things. eu não me interesso pelas outras coisas. I'll drive hours to sit under the ministry of a man who preaches Christ crucified. Eu estou disposto a viajar horas para ouvir um pregador que pregue a Jesus Cristo crucificado. As John looks into the throne room of heaven, À medida que João contempla essa sala do trono no he céu, sees a throne and one who sits on it. ele vê um trono e ele vê aquele que se assenta And sobre his esse trono. focus is God-centered. E o foco dele é centrado em Deus. And secondly, we see in the book of Revelation Em segundo lugar, nós vemos nesse texto that worship is praise. que o culto é louvor. I'd like Eros to read verse 8 and then 10 through 11. Aí eu quero que o Eros leia os versículos 8, aí 10 e 11. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. As John looks into the throne room of heaven, À medida que João contempla a sala do trono no céu, he sees 4 angels above the throne. ele vê 4 anjos sobre o trono. And these 4 angels, they cry day and night. E esses 4 anjos proclamam dia e noite: They cry, Holy, 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 Santo, Santo, Santo Lord God Almighty, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, which was and is to come. aquele que era, que é e que há de vir. The angels in heaven praise Almighty God. Os anjos do céu louvam o Deus Todo-Poderoso.
In the throne room of heaven, there's a throne set in the middle. Na sala do trono nos céus há um trono bem no centro. The portrait of heaven that John sees is different than this building here. A figura que João vê, contempla do templo ali no céu é bem diferente do This que nós room- temos aqui. This room is long and rectangular, Essa sala aqui é comprida e retangular. but the picture John sees is quite different. A figura que João contempla é diferente. It's in the shape of a circle. É talvez um círculo. The throne of God is in the very middle, E o trono de Deus está bem no centro do círculo. and all around the throne are 24 elders. E ao redor desse trono há 24 anciãos. These 24 elders, I believe, are symbolic of the church, Eu creio que esses 24 anciãos são simbólicos da igreja, the church of the Old and New Covenant. do antigo e do novo pacto, do nova aliança. And as the angels are praising God, E à medida que os anjos estão louvando a the Deus, 24 elders respond in praise as well. os 24 anciãos reagem assim como os anjos também em adoração a Deus. And Revelation 4:11 is one of my favorite verses. E Apocalipse 4:11 é um dos meus versículos prediletos. The church in heaven cries out this way: A igreja no céu proclama o seguinte: Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber glória e honra and power, e poder, for thou hast created all things. por todas as coisas tu criaste. For thy pleasure they were and are created. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. My friends, praise is the atmosphere of heaven. Meus queridos, louvor é a atmosfera reinante no céu. And if I meet a person who claims to be a Christian, E se eu me encontro com uma pessoa que diz ser cristã, and if their life is cold, e a vida dessa pessoa é fria, if there's no joy of the Lord in their life, se não existe o júbilo do Senhor nesta vida, if they walk around gloomy and grumbling and griping all the se essa time, pessoa passa o tempo todo resmunguenta, rabugenta, reclamando de tudo, if there's no praise in their heart, se não existe adoração, não existe louvor no coração dessa pessoa, I wonder, eu me pergunto, do they know the Lord? será que ela conhece o Senhor? Because I believe this way. Porque eu creio no seguinte: When you understand the glory of our God, quando você compreende a glória de when you Deus, understand the wonders of Jesus Christ our Lord, quando você compreende as maravilhas do nosso Senhor Jesus Cristo, when you're captured by the thought of God's electing love, quando você é capturado pelo pensar do pensamento do amor eletivo de Deus, when you're overwhelmed by His justifying grace, quando você é surpreendido pela graça justificadora de Deus, I believe your heart bursts forth in praise. eu creio que não há saída senão o seu coração simplesmente romper em louvor. It's impossible to be a Christian who does not praise, É impossível ser um cristão que não louva, because praise is the atmosphere of God's people. porque o louvor é a atmosfera reinante na vida de pessoas que são de Deus. And the psalmist tells us that God inhabits the praises of His people. E o salmista nos diz que o Senhor habita os louvores do seu povo, In your family, na sua família. when you gather for family worship, Quando vocês se reúnem para o culto do doméstico, you want Jesus to come near? vocês querem que Jesus esteja ali In a próximo? place like this, do you want Jesus to draw near? Num lugar como esse, você quer ter Jesus bem próximo? In your churches, when you go home, do you want Jesus to draw near? Quando a igreja vai para casa, digamos assim, você quer que Jesus esteja ali? Do you long for the manifest presence of God? Você anela pela presença tremenda de Deus? Let me give you a secret. Eu vou dar um segredo para você. The Bible says God inhabits the praises of His A people. Bíblia diz que Deus habita os louvores do seu povo. When God's people join in unison in praise and song, Quando o povo de Deus se reúne em uníssono, louva a Deus. when they lift up their hearts in worship, Quando levantam o seu coração em adoração, em culto a Deus, the Lord delights to come near. o Senhor se deleita em estar próximo. When you're facing problems, Quando você está enfrentando problemas, when you're going through discouragements, quando você está passando por desânimos, when you're facing battles in the ministry, quando você está passando por batalhas no ministério, and people are giving you a difficult time, e as pessoas estão lhe dando dias difíceis, battles from outside the church, batalhas fora da igreja, battles inside the church, batalhas dentro da igreja, and you're weary with well-doing, e você está simplesmente cansado de fazer tudo que é certo, and you feel you can't go on another day, e você sente como se você não conseguisse mais
caminhar um único dia. My dear pastors, Meu querido pastor, dear pastors' wives, queridas esposas de pastor que aqui fall estão, on your face before Almighty God. caiam com o rosto em terra diante do Deus And with Todo-Poderoso. joy, praise Him. E com alegria, com júbilo, louvem-no. God will renew your spirits. Deus haverá de renovar o He'll espírito give de you vocês. strength to go on another Ele vai day. dar força para que você caminhe mais um dia. For Moses tells us, Porque Moisés nos diz, as thy days, so shall thy strength be. assim como é o teu dia, assim será a minha força. Just as the manna was given day at a time, Assim como o maná era dado dia após dia. God gives us strength day by day. Deus nos dá a força dia após dia. I'm telling you from my heart. Eu estou dizendo isso do fundo do There were coração. battles I fought in days gone by. Houve batalhas que eu travei em dias passados. There were moments I thought I'd never make it. Havia momentos em que eu achava, dessa eu não saio. But just one day at a time. Mas um dia por vez. One day at a time praising God. Um dia por vez louvando ao Senhor. One day at a time trusting Um God. dia por vez crendo no Senhor. One day at a time resting in His promise and love. Um dia por vez descansando na sua promessa, no seu amor. And days became weeks. E os dias se tornaram semanas. Weeks became months. E as semanas se tornaram meses. Months became years. E os meses se tornaram anos. And by God's grace, I'm here tonight. Pela graça de Deus, eu estou aqui hoje à And I noite. tell by God's grace, I'll be back in Michigan preaching His name. E pela graça de Deus, eu vou voltar para Michigan para pregar o nome do Senhor. And I know there'll be more battles. Eu sei que haverá outras batalhas a travar. There'll be more enemies. Haverá mais inimigos. There'll be more struggles Haverá mais lutas. and more disappointments. E mais desapontamentos. But I take one day at a time. Mas é um dia por vez. And the praise of God is my glory and my strength. E o louvor do Senhor é a minha glória, a minha força. As I looked into the book of Revelation 4 and 5, À medida que eu olho para Apocalipse 4 e 5, I saw another aspect of worship. eu vi um outro aspecto de culto. That worship was focused on the Lord Jesus Christ. Que o culto era focado no Senhor Jesus Cristo. I'd like Eris to read chapter 5, verses 5 and 6. Eu vou pedir ao Eros que leia Apocalipse 5, 5 e 6. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono um dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como que tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. As John looks into the throne room worship of heaven, À medida que João contempla a sala do trono e ali vê o culto que se processa, he sees an unusual sight. ele vê uma visão incomum. He sees a lamb as though it had been slain. Ele vê ali um cordeiro como que fora morto. If we can imagine this picture in our minds, Se conseguimos imaginar esse quadro na nossa mente, the curtains are pulled back, as cortinas se abriram and John sees in the throne of heaven e João vê no trono do céu a lamb, um cordeiro. and the lamb is smeared and covered with blood. Um cordeiro simplesmente coberto de sangue. The blood dripping from its neck where it had been slit in the sacrifice. O sangue que saiu do seu pescoço, onde ele foi sacrificado quando morreu. Now this was not a literal lamb that he saw. É claro que não foi um cordeiro literal que ele viu. This was symbolic of the Lord Jesus Christ. Isto era simbólico do Senhor Jesus. And this lamb is called the Lion of the tribe of Judah. E esse mesmo cordeiro é chamado de leão da tribo de Judá. And my dear pastor friends, Meus queridos pastores it is our amigos, joy as ministers to preach the Lord Jesus Christ. é nosso júbilo como pastores pregarmos ao Senhor Jesus. Jesus is the lion, Jesus é o leão and Jesus is the lamb. e Jesus é o cordeiro. He's the lion when he comes in judgment. Ele é leão quando ele vem em juízo. He's the lion when he comes in his wrath against sin. Ele é leão quando ele vem na sua ira contra o pecado. He's the lion when he comes in his awesome omnipotence. Ele é leão quando ele vem na sua onipotência simplesmente tremenda. But for a repentant child of God, Mas para um filho
arrependido, For the one who's- penitente de Deus, For the one who's broken and humbled before the lion, para aquele que é quebrantado de espírito diante desse leão, he becomes the Lamb of God. ele se torna o Cordeiro de Deus. One day John the Baptist was preaching by the Jordan River. Quando João Batista pregava ao lado do And Jordão, he was baptizing there. batizava ali no Jordão, And he lifted up his eyes and he saw a man coming away off. e ele levantou os olhos, ele viu um homem que vinha vindo na direção dele. And the Holy Spirit revealed to John the Baptist who this man was that was coming. E o Espírito Santo revelou a João Batista quem era aquele homem que estava vindo. And in John chapter 1 he says these amazing words. E em João capítulo 1 ele diz as seguintes maravilhosas palavras. He says, "My friends, look over there. Ele diz, amigos, olhem, contemplem ali. Behold the Lamb of God Eis o Cordeiro de Deus, who takes away the sin of the world." que tira o pecado do mundo. Jesus is that Lamb. Jesus é esse Cordeiro. And it is our joy and privilege to lift up that Lamb as a sacrifice. É nosso privilégio, é nossa alegria elevar esse Cordeiro como sacrifício que foi feito por To nós. tell the precious people that worship in our churches Para dizer para aquele povo precioso que adora conosco na igreja, that this dear Lamb of God, que esse querido Cordeiro de Deus, he lived the life we could not live. ele viveu uma vida que somos incapazes de viver. And he died the death we should have died. E ele morreu a morte que nós deveríamos morrer. 2,000 years ago, the Father sent his Son to the earth. 2000 anos atrás, o Pai enviou seu Filho ao mundo. The Lamb of God was born. O Cordeiro de Deus nasceu. And for 33 years, as Jesus lived and walked on this planet, E por 33 anos, enquanto Jesus viveu e caminhou por esse planeta, he never sinned. ele jamais pecou. He never broke one of the commandments of God. Ele jamais descumpriu sequer dos mandamentos de Deus. He kept the law of God perfectly. Ele guardou a lei de Deus perfeitamente. The law says, "Thou shalt have no other gods before me. Deus disse, não terás outros deuses diante de mim. Thou shalt not make unto thee any graven image. Não farás nenhuma imagem de escultura. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Remember the Sabbath day to keep it holy. Lembra-te do sábado para guardá-lo santo. Honor thy father and thy mother. Honra teu pai e tua mãe. Thou shalt not kill. Não matarás. Thou shalt not commit adultery. Não adulterarás. Thou shalt not steal. Não roubarás. Thou shalt not lie. Não mentirás. And thou shalt not covet. E não cobiçarás. That is the law of God. A lei de Deus. And to get to heaven, you have to be holy. E para chegar no céu você tem que ser santo. You have to be perfect. Você tem que ser perfeito. But I know that I'm not. Mas eu sei que eu não sou. Even if I could take all my sins in the past and have them forgiven, Mesmo que eu pudesse pegar todos os meus pecados do passado e tê-los perdoados, what about tomorrow? e o amanhã, What about next week? e a semana que vem, Every day that I live, todos os dias que eu vivo, every day that you live. todos os dias que você vive, Young people, listen to me. jovens, ouçam bem Every day atentamente. that you live, you fall short of the glory of God. Todos os dias que você vive, você carece da glória de Deus. A man came to Jesus one day. Um dia um homem veio a Jesus So what is the greatest of all commandments? e disse, qual é o maior dos mandamentos? And Jesus said, you shall love the Lord your God E Jesus disse, você amará o Senhor teu Deus de With todo all o teu your heart. coração, todo o coração, with all your strength, toda a tua força, with all your mind, toda a tua mente, and love your neighbor as yourself. e amarás o teu próximo como a ti mesmo. And I'm going to tell you tonight, Eu quero dizer para vocês nesta there is noite, nobody here não há ninguém aqui presente who can love God that way. que pode amar a Deus desse jeito. My sins, they condemn me. Os meus pecados me condenam And they condemn you. e eles condenam a você. But oh, the Lord Jesus kept that law Mas o perfectly. Senhor Jesus guardou perfeitamente essa That if you lei. repent of your sins and come to Him and embrace Him by faith, Se você se arrepender dos seus pecados e abraçá-lo pela fé, God can take the righteousness of His Son and cover you with it. Deus pode pegar a justiça do seu filho e cobrir você com essa justiça. And then He takes all of your sins and God the Father lays them upon His Son at Calvary. E ele pega os seus pecados e ele os coloca todos sobre Jesus lá no Calvário. There was a day once in heaven Houve um dia no céu, when the angels stood in silence before the throne of Almighty God. onde os anjos ficaram em silêncio diante do trono God de the Father Deus. stood on His throne. E Deus, o Pai, estava no seu trono. He drew the sword of His wrath. Ele tirou a espada da sua ira. And He said, the moment has come. Ele disse, chegou o momento. The moment has come, I shall now strike sin. Eu agora abaterei o pecado.
And there was a holy hush in heaven. E houve aquele silêncio santo no And the céu. eyes of all the angels. E os olhos de todos os anjos. And the eyes of all the redeemed turned and looked at this little speck of dust called earth. E os olhos de todos os remidos que estavam ali no céu contemplaram esta poeira no universo chamada Terra. And hanging on a cross between two thieves was the Son of God, the Lamb and the Lion. Porque diante de uma multidão que ali estava, e entre dois malfeitores estava pendurado o Cordeiro de Deus, o Leão de Judá. God said, "Where is sin that I might destroy it?" E Deus disse naquele momento, onde é que está o pecado para que eu possa destruí-lo? And his eyes fell on his only son. E os seus olhos recaíram sobre o seu próprio filho. 2,000 years ago on a cross outside the city of Jerusalem, 2000 anos atrás, ao lado de fora dos muros de Jerusalém, the wrath of God fell upon Jesus a ira de Christ. Deus recaiu sobre Jesus Cristo. The lion became the lamb at that moment. O leão, naquele momento, se tornou o It cordeiro. is our privilege to preach the lion and the lamb. É nosso privilégio, queridos, pregarmos o leão e o cordeiro. We hold the Lord Jesus forth to our people, to our nations, to our countries. Nós elevamos o Senhor Jesus para que os nossos membros de igreja, o nosso país, o nosso estado vejam Jesus. And we give a gracious invitation, come to the feast. E nós damos aquele convite, fazemos aquele convite gracioso, venha festejar, venha à festa. We plead with people, Nós imploramos com as pessoas, come to the Lord Jesus while he's the Lamb of God. venham para o Senhor Jesus enquanto Ele é o Cordeiro de Deus. But we plead with people, Mas nós imploramos com as pessoas if you die in your sins, e dizemos, se você morrer no seu if you pecado, reject the Lord Jesus se você Christ, rejeitar o Senhor Jesus Cristo, when you see him in heaven quando você se encontrar com Ele at no the céu, judgment, no juízo, he will not be the Lamb of God. Ele não será mais o Cordeiro de He Deus. will be the Lion of Judah. Ele será o Leão de Judá. Oh, it's our privilege in worship to proclaim Christ. É nosso privilégio no culto proclamar esse Cristo. And when Christ is preached in the power of the Spirit, there's an awe that comes over the E people quando of God. Cristo é pregado no poder de Espírito, há um ar de temor que recai sobre o povo. As I looked into the book of Revelation, I also saw that worship is music. Quando eu olhei para o livro de Apocalipse, eu vi também que culto é música. In chapter 5, verse 9, if Eros will read that verse. No capítulo 4, versículo 9, diz o seguinte: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. What John saw in that heavenly worship, O que João viu From- nesse culto celeste? the redeemed of all the ages were there. Os redimidos de todas as eras estavam ali presentes. And it says that they sang a new E song. diz que eles cantaram um novo cântico. You know when someone's born again, Quando alguém nasce de novo, the songs of the world lose their charm. os cânticos do mundo perdem o seu charme na vida dessa And the pessoa. music of the world lose its grip on our heart. A música do mundo perde o seu atrativo sobre o coração dessa pessoa. When there's a new song in the heart, Quando há um novo cântico no coração, that old worldly music seems to go away. aquela música mundana parece que fica michuruca e vai embora. And we find joy in singing the new song of E heaven. nós nos deleitamos em cantar o novo cântico do céu. In verse 9, notice what they sang about. Veja sobre o que eles cantaram no versículo 9. They sang about blood redemption. Eles cantaram sobre a redenção do sangue. They sang about God's sovereign grace. Eles cantaram acerca da graça soberana de Deus. They sang about election. Eles cantaram acerca da eleição. They sang about God's gracious purposes for our lives. Eles cantaram acerca dos propósitos graciosos de Deus para a nossa vida. I love to sing the great hymns of the faith. Eu gosto de cantar os velhos, grandes hinos da fé. And there are many wonderful writers today writing contemporary songs that are also very wonderful. E há muitos autores contemporâneos escrevendo cânticos que também são maravilhosos hoje. If a writer writes a song today, we say he's a contemporary writer because he lives today. Quando alguém escreve um cântico hoje, nós o chamamos de um autor contemporâneo porque ele vive hoje. I evaluate music by the doctrinal content. Eu avalio a música pelo seu conteúdo doutrinário. So whether a hymn writer lives today or 500 years ago, it makes no difference to me. Então, para mim, um escritor de cânticos e hinos, se ele viver hoje ou viveu 500 anos atrás, para mim não faz diferença. So long as the words of the music are biblically correct. Enquanto as palavras daquela música foram biblicamente sãs. We need to sing the great hymns of the faith. Nós precisamos cantar sim os grandes hinos da fé. Though we welcome the new hymn writers of today if they're biblically correct. Embora nós
estejamos dando boas-vindas aos escritores de hoje, se eles estiverem biblicamente sãos. We embrace them and encourage them. Nós abraçamos essas pessoas e as encorajamos a escreverem. My dear pastor friends, Meus queridos pastores amigos, please do not make this mistake. por favor, não cometam o seguinte erro. Do not neglect the rich legacy of the hymns that have been written all over the world. Não negligenciem o legado dos maravilhosos hinos que foram escritos em todo o mundo. Just because something is new does not necessarily make it better. Só porque uma coisa é nova, necessariamente ela não é melhor. Worship in heaven is music. O culto no céu é música. And sing a new song in your heart as praise to God. Cante um novo cântico ao Senhor como louvor a Deus. I also, as I read these verses, I saw that worship in heaven is liturgical. Eu vi também, ao ler esses versículos, que o culto é litúrgico. I'd like Eris to read chapter 5, verse 11 through 14. Capítulo 11, versículos 11 a 14. Capítulo 5, perdão, 11 a 14. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. There's something special going on in these verses. Algo especial está acontecendo nesses The versículos. angels are praising God. Os anjos estão louvando a Deus. Then the redeemed saints respond to the angels' praise with their praise. Então, os redimidos reagem em relação àquele cântico que já veio antes. Put yourself in heaven right now. Coloque-se no céu por um instante. You may have friends in heaven, Talvez você já tenha amigos no céu. maybe parents or children, Quem sabe pais, quem sabe filhos. pastors that you once knew. Pastores que um dia você conheceu. And as they surround the throne, E à medida que eles estão ao redor do trono, there is wave upon wave of praise going back and forth. há onda e mais onda de louvor indo e voltando do trono. The angels are praising. Os anjos estão louvando. And when they finish, the redeemed praise back. Quando eles param, os redimidos respondem. There are these responses going back and forth as they praise the living God. Então há esses responsos que são simultâneos porque eles louvam ao Deus Todo-Poderoso. The whole purpose of worship should be a well thought out service. O propósito de culto deve ser algo que nós prestamos que é bem pensado. There should be order in the service. Deve haver ordem nesse culto que prestamos. And there should be purpose in what we do. Deve haver propósito naquilo que fazemos. This is true biblical worship. Esse é o verdadeiro culto bíblico. Look at chapter 5, verse 14. Versículo 14 do capítulo 5. Let's read verse 14. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também todos os anciãos prostraram-se e adoraram. We see, sixthly, that John saw in worship there was this spirit of reverence. Em sexto lugar, nós vemos que João percebeu um espírito de reverência pertencente a esse culto. One of the things I've seen in the scriptures is this. Algo que eu tenho enxergado nas Escrituras é o seguinte: Is that in every case when I read in the Bible that somebody is in the presence of God, em todos os casos que eu leio de alguém na Bíblia que está na presença de Deus, there is a profound awe that comes over that há individual. um profundo tomar de temor, de surpresa até nesse indivíduo. When worship takes place, there is that spirit of reverence. Existe um espírito de reverência presente. Moses in the presence of God at the burning bush. Moisés naquela presença de Deus diante da sarça ardente. And he draws back, hides his face, and there's fear of God upon him. Ele esconde o seu rosto, o temor de Deus toma conta dele. There is reverence in that moment. Há reverência presente nesse momento. There's nothing silly or trite about it. Não há nada bobo assim, frágil com relação àquele momento. There is no casual, flippant attitude about that Não há uma moment. atitude casual, comum naquele momento. As I mentioned last night, when Peter is in the presence of Jesus for the first time, Quando eu mencionei ontem para vocês Pedro pela primeira vez na presença de Jesus, he is struck with awe in the presence of Christ. ele diante de Jesus, ele é atingido por esse senso de deixá-lo maravilhado. He says, "Depart from me, Lord, I'm a sinful man." E esse maravilhar se
cheio de temor de Deus, aparta-te de mim, porque sou homem pecador. When John in the book of Revelation sees the risen Christ, he falls down like he's dead. Quando João contempla o Cristo ressurreto em Apocalipse, o texto diz que ele caiu a seus pés como morto. When Isaiah in Isaiah 6 sees the risen Lord in this throne room, Quando Isaías, em Isaías 6, vê o Senhor ressurreto na sua sala de trono, Isaiah is completely overwhelmed. Isaías é tomado por esse choque total. He says, I'm undone. Ele diz, eu estou frito, I'm a man of unclean lips. eu sou um homem de lábios impuros. Whenever you read in Scripture, when people are in the presence of God, there's nothing silly or irreverent about it. Quando você vê pessoas na presença de Deus na Bíblia, não é um momento comum, não é um momento tolo, bobo. But today, in many churches, Mas hoje em muitas igrejas, pastors and worship leaders design worship services pastores e líderes de louvor projetam esse momento to be funny, para ser engraçado, to be light and trivial. para ser light, para ser trivial. There's no sense of the presence of God. Não há sentido, não há senso da presença de Deus. People come to church, they get happy and they get carried on, and there's no sense of the majesty of the Lord. As pessoas chegam na igreja e elas simplesmente ficam cheias de uma alegria frívola, não há senso de presença de Deus. One of the men that has blessed my life more than any other, perhaps, Um dos homens que, quem sabe, abençoou mais a minha vida do que qualquer outro was Martin Lloyd Jones. foi Martin Lloyd Jones. I know John Piper has spent his life studying Jonathan Edwards. Eu sei que John Piper tem passado a sua vida estudando Jonathan Edwards. I love Jonathan Edwards. Eu também gosto muito de Jonathan He's a Edwards. great man, and many of the things he's written I've enjoyed. Muitas das coisas que ele escreveu fazem muito bem ao meu coração. But in many places, Jonathan Edwards is a bit deep for this shallow mind of mine. Mas em muitas coisas que ele escreve, Jonathan Edwards é profundo demais para essa minha mente um tanto rasa. But no matter where I read Martin Lloyd Jones, Mas onde eu leio Martin Lloyd Jones, my heart is set on fire. o meu coração é ateado em fogo. I've had the privilege of knowing the very best friend of Martin Lloyd Jones, Eu tive o privilégio de conhecer o melhor amigo de Martin Lloyd the man who Jones. had his funeral, O homem que fez o seu culto fúnebre, the digamos man who assim. buried his wife, O homem que fez o enterro da esposa de Martin Lloyd the man Jones. who knew Martin Lloyd Jones better than anyone else. O homem que conheceu Martin Lloyd Jones melhor do que qualquer outro. And for the last 20 years, that man from Wales has been a dear friend of mine. E nos últimos 20 anos, esse querido homem do país de Gales tem sido um amigo meu. Every year he spends a month in our church in Bible conference. Todos os anos ele tem passado um mês na nossa igreja numa conferência bíblica. And I asked him this question. E eu fiz a seguinte pergunta para ele. I said, what is it that made Martin Lloyd Jones so special when you heard him preach? O que fazia de Martin Lloyd Jones um homem tão especial quando o senhor o ouvia pregando? Well, pastors learn this lesson. Pastores, ouçam essa lição. Please make this your goal. Façam disso o seu alvo. Pray that this will be true of you and your ministry. Orem para que isso seja verdadeiro com relação a você e seu ministério. That Welsh minister said to me, Aquele pastor do país de Gales disse para mim, he said, every time I heard Martin Lloyd Jones preach, ele disse, sempre que eu ouvi Martin Lloyd Jones pregar, we sensed the presence of God. nós sentíamos a presença de Deus. There was a reverence that came over the audience, the congregation. Havia uma reverência que tomava conta do auditório. My dear friends, I want to talk to you about worship in these meetings that we're having. Meus queridos, eu quero falar para vocês sobre cultuar nesse tempo que estamos juntos. The last aspect of worship is that worship is preaching, as I said this morning. Como eu disse nesta manhã, o último aspecto que nós encontramos aqui é que culto é pregação. As a minister of the gospel of Jesus Christ, Como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, I want my church to reflect the worship in heaven. eu quero que a minha igreja reflita o que é o cultuar no céu. Whatever you do, however you order your service, O que você fizer, não importa como seja a ordem do seu culto, I pray these 7 ingredients will be a part of your worship. eu oro para que esses 7 ingredientes façam parte desse culto. So somebody comes to you and they protest. E se alguém vier a você e protestar, We want these new things. nós queremos coisa nova, pastor. We want these new trends, these new fads. Nós queremos essas tendências novas que estão por aí. We want all these new innovations that we hear about. Nós queremos essas modas novas, essas inovações. Say to those people, Diga a essas pessoas. if God designed a worship service, what would it be like? Se Deus
projetou um culto, como seria esse culto? Ask them to think about that question. Pense que eles reflitam sobre isso. And then turn to Revelation chapter 4 and 5 Então aí abra Apocalipse 4 e 5 and show them what heavenly worship's all about. e mostrem para eles o que é culto semelhante ao culto que se passa no céu neste preciso momento. Why should we worship God? Por que deveríamos adorar a Deus? We should worship God because He's worthy of that worship and Nós praise. deveríamos adorar a Deus porque Ele é digno desse louvor. We should worship God because He commands us to worship Him. Nós devemos adorar a Deus porque Ele ordena que nós o cultuemos. We should worship God because it brings us great joy when we worship Him. Nós devemos cultuar a Deus porque isso traz grande júbilo ao nosso coração, adorá-lo. When you enter into spiritual worship, your heart will overflow with joy and praise. Quando você está adorando a Deus espiritualmente, o seu coração é tomado de louvores, de alegria. Men and women, Homens e mulheres, all you dear pastors, queridos pastores, do you desire to be holy? vocês desejam ser santos? Do you long to be a godly man and a godly woman? Vocês anelam ser um homem piedoso, uma mulher piedosa? 41 years ago, when I became a Christian, early on in my early life, I desired to be a man of God. 41 anos atrás, quando conheci a Cristo Jesus, bem cedo na minha vida cristã, eu desejei ser um homem de Deus. Holiness has been the quest of my life. A santidade tem sido a busca da minha vida. It grieves me that I fail. Me deixa muito triste quando eu fracasso. But let me give you a secret. Mas eu quero dar um segredo para vocês. I've been asking the question, why should we worship God? Eu tenho feito a pergunta, por que devemos cultuar, adorar a Deus? I said He's worthy. Eu disse que Ele é digno, He commands us to worship que Him. Ele ordena que façamos isso, It brings us great joy. que isso nos traz grande alegria. But my dear friends, Mas, meus queridos irmãos, when you worship God, quando você adora, cultua a Deus, it will create holiness in your life. isso trará santidade para a sua vida. If you're worshiping God, Se você está adorando a Deus, you can't be mad at your kids in an unrighteous way. não dá para você, nesse momento, se irar com seus filhos de forma errada. If you get on your face before God and read the scripture, Se você está com o rosto diante de Deus em oração, ou está lendo as Escrituras, if you worship Him, you cannot be filled with lust. se você está adorando a Deus, não há como ser tomado por concupiscência. Is there somebody giving you a difficult time in your life? Alguém está lhe dando dificuldades no relacionamento? Worship the Lord. Adore ao Senhor, cultue ao You Senhor. cannot carry a grudge and be bitter if you're worshiping. Você não consegue estar amargurado com uma pessoa enquanto você está adorando ao Senhor. Are you struggling in your marriage? Você está lutando com dificuldades no casamento? Draw near to God and worship Him. Aproxime-se de Deus e adore a Deus. It will bring holiness and healing to your marriage. Isso trará santidade para o seu casamento, isso trará cura para o seu relacionamento. Dear brothers and sisters of Brazil, Queridos irmãos do Brasil, as your friend, como seu amigo, worship the living God. eu digo, adorem o Deus vivo. May His blessing be upon you. Amen. Que a bênção dele esteja sobre vocês. Amém.